Bom dia, nação brasileira. Estamos na fazenda Ipanema para o segundo passeio, a fazenda Ipanema. Deixa eu virar a câmera aqui. Ela não quis virar. Vamos tentar de novo. Não quis virar de novo. Eu apanho pra caramba com essa câmera. Eu não consegui virar. Deixa eu ver aqui. Estou apanhando para virar a câmera. Deixa eu pôr o óculos aqui para ver se melhora. Não estou conseguindo virar a câmera. Estão me chamando ao longe. Vamos começar o nosso passeio. Sabe inverter essas câmeras? Inverter a câmera? Ó, conseguindo. quer ver? Cadê? Não, aqui você tá no filme, ó, tá vendo? Ó, nós aqui, ó. Depois você vê nós lá, ele tá aprendendo como se for inverter a câmera, beleza? Bom dia pra vocês, Floresta Nacional Monarquistas. Voltemos agora com a câmera virada, né? Vamos fazer aqui um passeio pela sede da fazenda Ipanema com Y. Opa, errei o caminho. Vamos achar o caminho correto. Que é a sede da fazenda Ipanema. Conversa com o Carlão. Vocês podem guardar pra você ter ou não? Estamos na sede da fazenda Ipanema. Pode guardar aí? Porque vocês queriam fazer trilha, né? Por enquanto a gente vai dar um... Beleza. Conhecer o lugar aqui. Beleza. Vai sentar pra você ver. Tá bom. Peraí, uma coisa da portaria? Vocês vão usar aí. Pega o pedido pra eles trazer lá. Ah, tá aqui o pessoal. Só esperando você, o pessoal tá lá no forno já. Estamos aí já com Mitchell, com bandeira imperial. Vamos acompanhá-lo. Estamos transmitindo ao vivo e a cores, só que está sendo gravado porque aqui não tem sinal de internet. Aqui uma visão da fazenda Ipanema. Da outra vez nós não viemos aqui, né? Viemos, só que a gente vai fazer o trajeto ao contrário agora. Ah, A tá. gente começou pelos casarões, a fábrica e vamos pros fornos. Agora a gente vai pros fornos, fábrica e casarões. Aqui tá tendo um evento lá, então vai esperar desafogar um pouco. Aqui temos algumas residências. Mitchell, você pode falar alguma coisa sobre o nosso passeio à fazenda Ipanema? Estamos realizando aqui nosso segundo passeio cultural aqui na fazenda Ipanema. Um dia bem agradável, um dia de lazer e cultura, né, de conhecimento. Estamos com um grupo aqui bem seleto de pessoas. O pessoal veio hoje todo motivado. Esse pra tá seleto conhecendo. inclui eu, tá? Ali à frente já vê o grupinho ali, ó. O pessoal tudo Cheio sedento de por marginal. conhecimento. Cheio de marginal. Então agora a gente está indo pro conhecer os primeiros fornos de fundição de ferro em alta escala do Brasil. E qual que é o intuito de vocês fazerem esse passeio? A gente fazer o resgate histórico e cultural, né, do país, para a gente deixar de ser coadjuvante e começar a ser protagonista da nossa própria história. A frase do Dom Bertrand fala, é uma frase bem válida, né? Um povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Então é necessário a gente fazer esse resgate histórico e cultural. Opa, lá ao fundo temos maquinários antigos, né? Não sei de que época. O que é aquilo lá? É forno? É forno. Lá ao fundo, 3 fornos, né? Do século, deve ser provavelmente do século XIX, né? Nossa, Tem alguma coisa mais útil? divina. Oi, deixa eu ver. Leia.
Lá ao longe veio o Marginal André. Fala bom dia, André. Bom dia. A Line. Line, o William. Essa aí eu não conheço. Vandressa. Ele não me conhece. Não seria como... Aqui temos o Rod. Esse aqui é outro que eu não conheço também. Esse cara aqui na frente também não conheço. Fala pra caramba. Fala mais do que a boca. Do Japão, ele não pode sair do Japão, ele não pode pegar um avião e ir daqui pra China, lá do Japão. O nosso Condutor condutor. Condutor histórico hoje ambiental. Ele é a segunda vez já que nós viemos aqui. Ele é nosso condutor. Hoje nós sentimos a falta do Rafael, um grande conhecedor de história, um admirador de Dom Pedro II. E também tem uma live aí com o nosso querido Jaque. Não é o Jaque Estripador não, hein? É o Jaque da Fazenda. É o Jaque da Floresta, viu? É do bem. E é um prazer estar com vocês de novo aí propagando a nossa história. E nós que agradecemos aí o carinho que vocês sempre têm conosco. Grato eu. Obrigado. Conhecendo um pouquinho a história da fábrica. Aí temos aí A gente vai chegar lá. Chega lá, ele vai explicar pra Vou gente. explicar ali, gente. Vamos lá. Aqui são oficinas de refino, tá? Onde separava a escória, que é a sujeira do ferro. Então ali são os fornos onde fundiu. É a escória são as impurezas. Escolha o que não presta, mas o resto. Ou de políticos. Ou de políticos. Ou de políticos. Boa. Republicanos, diga. Boa, Marcão. Eu sabia que era escória, mas não sabia de onde veio, não. A palavra escória. É, porque quando Escolha o que não serve. você funde o ferro, resto. o líquido, o ferro buza, né? Aí sai, o ferro ele uma estrada. mais pesado, fica na parte de baixo e é 1500 graus. A estrada de entrada aqui da fazenda Ipareva. Agora estamos nos dirigindo aos fornos. A Divina com a sua garrafinha de água. Ah, hidratar, né, Aline? A Divina e o John vieram de São Paulo. Acho que vocês são os únicos representantes aqui de São Paulo, né? Ah, é? Eu acho que sim. Porque o povo é tudo daqui? Dessa É, região? eu sou de Cerquilho. Hum. O resto do pessoal. Ô Leia, todo o pessoal que está aqui fora nós é de Sorocaba? É? Então ali já temos um forno, né? Peixe estranho aí, Aline. Ali na época que já tinha energia. Acho que era uma entrada de energia. Um energético, isso sim. Esse é um alto forno que a República não deixou funcionar. Quando entrou a República, ela cessou as atividades aqui da Fazenda Ipanema. Porque ontem o sol estava tão ardido. Ali, aqui tem muitos eventos, né? Ali, o cara tá abrindo a porta do inferno. Era o coronel Joaquim Souza Mursa. Ele tentou construir um forno que lá na Europa não tinha, para fundir 7 toneladas por dia. Esse forno ele não chegou a funcionar porque o Brasil já tinha passado na transição da monarquia para a república. Aí veio a desgraça. E os republicanos não queriam mais dar sequência às atividades aqui da fábrica, tá? Então encerra a atividade em 1895 e faltou uma máquina sufladora. Então a gente brinca aí que é o primeiro elefante branco do Brasil. Não chegou a funcionar, demorou 13 anos para construir, né? E faltou o suflador. Isso aí era tudo a amarração do forno, porque o forno ali é dilatar. Então você tem essa amarração para lá, para cá, as porcas aí, né? Então ali ia dilatar é uma maneira. E essa abertura aí é onde ele ia sair derretido. O ferro ia sair buza aqui, ó. Então, na verdade, atrás ali tem uma outra construção que tinha uma passarela, que ia jogar o ferro de lá para cá.
Ô Jaque, isso aqui tava tudo soterrado, né? Aqui tava. Pessoal, aqui nós estamos no coração da fábrica, tá? Em 1811, o Dom João VI, ele constrói a fábrica de ferro. No estudo de viabilidade econômica, ele tinha a certeza que aqui ele poderia trabalhar o ferro em alta escala, porque ele tinha a mão de obra escrava, ele tinha a energia, força da água, a primeira represa do Brasil, é o Rio Ipanema. Ele também tinha a floresta, o combustível, e tinha o ferro, né, que é a magnetita. Então ele constrói, ele chama um engenheiro chamado Carlos Gustavo Redberg, um sueco, só que ele não consegue trabalhar o ferro. Aí o segundo engenheiro, que é o alemão Francisco Adolfo Van Hagen, ele traz a técnica do alto forno, onde ele chega na temperatura ideal para derreter o ferro, que é mais de 1500 graus, tá? Então o ferro, ele era jogado por cima, junto com a madeira e o diorito, que é um refratário, chegava na temperatura de 1500 graus e saía líquido ali, ó. O ferro líquido ia para a oficina de refino, raspar a escória, né, as impurezas, depois levava lá para a fábrica para moldar e fazer as peças. Então chegou a fundir 3 toneladas de ferro por dia aqui. Toda essa parte aqui estava aterrada, gente. Em 2005 eles fizeram o restauro dos fornos e encontraram esse piso aqui, ó. Média de vida dos escravizados, né, mais ou menos 30 anos. Leia. Média de vida deles. Imagina você tirar uma torta, um bolo lá do forno, a 200 graus você não queima a mão? Aqui era só 1500 graus. Os caras trabalhando sem nenhum equipamento de proteção, sem nenhum EPI. Né, uma roupinha. Nem conhecia, né? Nem existia. Não existia. Então ele saía de as últimas gotas de ferro aqui, ó. Aquele momento histórico era assim, né? Não tem como. Às vezes encrostava aqui, ele tinha que sangrar o forno, explodia aquelas bolhas de magma, né? Matava o cara na hora. Mas era a realidade do momento. Isso no chão é o restinho. As últimas... A primeira vez que fundiu ferro, gente, foi no dia 1º de novembro de 1818. Eles fizeram 3 cruzes, simbolizando a Santíssima Trindade. Lá em Sorocaba tem a cruz de ferro, né? Lá era a entrada da fábrica. Aquela cruz é uma réplica, a verdadeira está no Museu de Sorocaba, lá no Zoológico. E tem mais 2 cruzes aqui, uma lá no morro, abaixo do Mirante, e a outra aqui na vila. Então é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Também forma um triângulo. Maçonaria sempre junto aqui com a história. Então tem alguns detalhes da maçonaria aqui no sítio histórico. E aqui dentro era a turbina que veio da França, onde eles utilizavam para reduzir o tamanho do ferro, para jogar por cima. Então aquele quadro do Marangoni, ó, ele retrata a primeira função do ferro. O escravo ali, tudo no chão, né? Foi aqui dentro. Aquela cena foi aqui, ó. Exatamente aqui tem uma primeira função de ferro no país. Lembrando que o primeiro homem a trabalhar no ferro em solo americano foi um português chamado Afonso Sardinha. Ele veio aqui em 1589, né? Ele construiu um forno lá no morro. Tem uma vila perdida. A Sorocaba nasce no Morro Araçaiá. Depois ele vira a Vila São Felipe em 1612. Só em 1654 volta ao Gás Fernandes, tudo a Sorocaba. Então a gente tem aí uma história bacana aí, ó. Aqui era tudo Sorocaba. Então aqui, gente, ó. Por que fizeram a represa, né? A represa, ela ia gerar energia, força motriz para funcionar as peças das máquinas. Então tem 3 canais para funcionar o outro canal da fábrica e outro canal da ferraria. A turbina veio da França, de Lille. A água passava aqui por dentro, ela girava, movimentando as máquinas para reduzir o tamanho do ferro.
acaba também. A água era para gerar energia. O resfriamento eles não usavam nesse forno aqui. Usavam lá no outro forno. Aí a gente colocou. Então, ó, todo local que vinha água era para energia, força potente. Olhar e subir, né? Informação, né? Foi fundido aqui esse ferro. Tudo essas ferras que tá aqui foi feito aqui, né? Foi. O William Dantas com tempo de 1 hora 6 minutos e 23 segundos. O Joselene tá aí? Vai, tá marcando, valeu. Parabéns aos meninos de categoria 30-34. Esse é o rio Ipanema. Ele foi represado. Já nós vamos ver a represa. Teve ponta cabeça, ele sobe. Muito bem, meninos. Teve uma grande enchente na década de 70, essa parte da frente caiu toda, ó, ela tá restaurada. É o telhado. Então a água passava ali dentro. Tira aí. Tira aí, tem tempo. Tira aí, tem tempo. Tem energia, tem muita pipoca para comer. Tem muita camiseta para vender. Tá chegando os A bandeirantes água que aí. passava dentro do galpão saía por aqui. Fala, moçada. Vocês Ela estão vinha da participando represa, da corrida. passava. Terceira corrida desafio Flame Ipanema. Movimentava as Continuando a máquinas, premiação dos 15K. Vamos chamando agora saía 25 a aqui. 29 da Live Trail, Júlio César Barra. Ali. Segundo colocado, André Lopes Dias. E o grande campeão da CTMUB, Felipe Martins, com tempo de 1 hora 16 minutos e Ladrão da 53 segundos. represa. Vamos lá. Só fera aqui, viu? Represa Só fera. das Felipe depois André daquele e estado. Júlio Barra daí. A diferença da cor d'água? Tá do Bonado tem musgo nas pedras. E ali a serraria, a fininha madeira, ó. Ali passava por ali. E ali tem a roda d'água. Ela era transportada com água? Não, ela tá funcionando por esteira. Esteira? É, e os troncos, assim, a madeira. Ia lá pra serraria, tinha a roda d'água. E movimentava a serra ali dentro. Vai lá tirar foto. Vem pra cá, William, vem. Será que eu vou ficar bem aqui? Vai. Vem aqui, Rod, vem você também. Eles tiram lá. Esse cara é isso, bem. Aqui era onde era manufaturado as peças. Ali temos um torno. Ô, Emanuel, esse é aquele torno belga que você falou? São tornos aqui, ó.
Para ficar um pódio bonito. Liège, lá na Bélgica, são tornos que era para fazer as peças redondas, né? Tornos e uma plana que veio da Alemanha. Vamos lá ver o torno. É as primeiras de cada categoria. Essa é belga. Parabéns. Torno belga. Valeu, meninos. Agora feminino 40-44. Na segunda colocação, Luciane de Lima. E a primeira colocada, Adriana Soares de Souza. Já se vai. Quanta história não tem aí, Manuel? Eu acabei de falar. São grandes ultramaratonistas que veio só dar uma política aqui, né? Era manufaturado. Olha aquelas pedras. Aqui era uma serra, sei lá. Aqui era uma plana alemã. Vamos ver se tem não tem nada. Parabéns. Feminino 35-39. Na terceira colocação, Dailene Rose Cursino, da equipe Marlon. Segunda colocada, Denise Rose. Acima nós temos a represa. Aí ela passava aqui por dentro do galpão. O galpão tinha umas rodas d'água que faziam girar as máquinas. Era força para girar as máquinas. Aqui nós temos uma roda. E é de uma altura, sei lá, de 3, 4 andares. Muito bem. É nossa parceira também. Então, Roseli, primeira colocação. A Denise, a segunda colocação. E a Dailene na terceira colocação. Certo? Então, termine a primeira e a segunda. Então a água entrava, vinha da represa, entrava ali, passava por aqui, aqui tinha uma roda, ali outra roda, e saía lá na frente, de novo, no rio Ipanema. Você não é menina, Arlindo? Vamos lá, a grande campeã da categoria 30 e 34, Renata dos Santos, tá aí? Renatinha, tá aí? Vem cá, Renatinha. Vai levar o troféu pra casa. Nossa, esse carro amanhã. Fala pra você, Chique, mais né? lindo do mundo, né? Lindo, lindo. É o carro da morte. Não saber conduzir o bichinho. Tinha que assumir o Brasil e eles fizeram esse portão de presente para o Dom Pedro II na aclamação da maioridade do imperador. Então ele ficou de maior aí com 15 anos. Baixaram a lei ali onde todos os jovens iam ser considerados. É. E ele ganhou uma coroa de ferro de 45 quilos cravada de brilhantes, que está no Museu de Petrópolis do Rio. Então ali você tem ali toda a informação, né, no dia 19 de julho de 1841, formação do excelentíssimo Dom Pedro II. Na época, quem era o administrador... Tira a foto dessa frase aqui, ó. Era o tira a foto dessa frase aqui. Era uma Tobias Aguiar, o diretor da província, né? E o diretor da fábrica, João Paulo Bloem, um alemão. Presente para Dom Pedro II. É isso que eu uma vou- porta de ferro. Brasil com Z, na época do nosso Brasil com Z, Ipanema com Y. É. Aqui o símbolo da maçonaria. O comprimento da maçonaria. Tem todas, né? Você viu? Rafael Tobias de Aguiar. Marido da Marquesa. Isso, Marquesa de Santos. Brasil com Z. A revolta dos liberais, aqui deu um branco na entrevista, talvez eu não lembrava o ano. Aí, ó, ó. 1842. Opa, virou pra Tá ao contrário. Tá. Tem os dois lados, gente. Agora tá. Agora tá certo.
nóis. Aí, ó. Ó, tá aí. Vamos todo mundo aqui, vem cá, bora. Ela. Vem, vambora. Vem, galera, vem tirar Vai, foto. não. Todo mundo foto. Agora é a hora. Não, mas aí não sai a porta. Deixa eu sair. Eu vou abrir a porta para todos entrarem. Abre a porta. Abre a porta e a Vem mais alguém janela. Venho ver o que vai ser. Abre a porta e a janela. Venho ver. O que era aqui? Hã? O que era aqui? Aqui era um galpão e depois, quando teve a revolta dos liberais, eles usaram aqui como cadeia para prender eles. Uma escada em caracol. Ah, era uma cadeia aqui, ó. Na revolta dos liberais. Aqui, gente, nós temos um salão que hoje em dia é difícil você ter um salão desse com 2 colunas apenas, né? Também porque eles usavam a estrutura europeia ali de arcos para sustentar as paredes. Então, na parte superior aqui a gente vai ver essas 2 colunas lá, na parte de cima, onde está a amarração, né, ó, as vigas. Lá que está toda a matemática. Então aqui exatamente, em cima é a amarração. Em cima é a amarração, a gente vai ver lá agora. Primeira escada caracol feita por uma fábrica de ferro. A gente vai subir nela aqui. Sério? É. Olha só. Tá escrito aqui no rodapé dela, número 1. E aqui era a cadeia onde ficavam os funcionários revoltosos. Cadeia. Contra o... Estação, ó. Uma cadeia. Prendeu o povo. A primeira escada em caracol. Não a Primeira primeira, escada de ferro no Brasil. não a primeira escada feita no mundo, né? Não. No Brasil, em Isso aí foi bolado no tempo de Salomão. Ou foi bolado no tempo de Leonardo da Vinci? Não, Salomão. Foi foi um maçom. Como é que era o nome daquele... O cara que bolou lá no tempo de Salomão? Olha Isso. o tamanho da viga. Nós estamos na parte superior. Olha o tamanho da viga. Que árvore que devia ter essa aí? É peroba rosa. Não, que tamanho que devia ser essa árvore? Pra fazer Tamanho devia ser. É. Tem as 2 colunas que vem lá de baixo. E aqui está toda a matemática. A arquitetura, tudo no encaixe. Sem emenda. As telhas elas foram trocadas, né? As telhas. A gente vai ver no museu depois. A famosa telha nas coxas, né? Feita nas coxas, da escravizada. Hoje não tem mais. Toda essa estrutura do telhado foi trocada várias vezes. Aqui nós temos a represa. Primeira represa do Brasil, o Rio Ipanema. Primeira represa do Brasil, Rio Ipanema. Rio Pobre de Peixe. Rio Pobre de Peixe. Nós tivemos o Barão de Ipanema aqui, que ganhou terras no Rio de Janeiro, João Antônio Moreira. E ele tinha que dar o nome para a terra dele. Ele homenageou a Real Fábrica de Ferro de Ipanema, dando nome para o bairro dele de Ipanema. Então, Ipanema no Rio por causa do nosso rio aqui. Olha É o aí. Rio Pobre de Peixe. Isso é E a história. gente brinca, né? A garota de Ipanema não sabe, mas a garota pobre do peixe. A Elô Pinheiro. E a gente achava que era uma garota avantajada, né? Sempre se imaginou que era garota avantajada. Não é medida certa? Na verdade, o rio, gente, aqui, ele era muito turvo, água turva, né? Então os índios não conseguiam pescar, não conseguiam ver peixe. Era mais peixe de fundo. Não é que Mas tem não bastante tinha peixe, tinha Tem, peixe. mas não consegue. Então eles não conseguiam ver, por isso que eles deram o nome de Rio Pobre de Peixe. E essa represa, ela é natural? Mas desculpa, mas não pescar. Não existe represa, não. Ela Ah, não represa. consigo, também não tem. Toda represa artificial. Artificial, né? É. Eles represaram. João Paulo Guedes pra querendo gerar se energia suicidar pra aqui. fábrica. Não, não tô não. Então, Ah, então é aqui a gente mentira. vê os canais, ó. Você tem um A canal represa. ali da serraria. Você tem um canal aqui, ó, da fábrica de ferro. E o outro canal ali que leva até os fornos. Os canais.
Nós falamos que passava a água da represa dentro do galpão, né? O galpão ao fundo e a entrada da água para o galpão. Lá temos mais 2 entradas ao fundo. Essa água não. O morro na Soiaba. Venha, João. A represa. Olha que coisa linda. Cadê o Arlindo? Eu tô aqui. Vem sair aqui. Quem sabe fotografar pra tirar o André? Porque o André não aparece. Vem, volta. Nossa. Ô filho da mãe. Esses madeiramentos aqui, Sérgio, tá Não, fazendo lembrar meu Só pai. apertar. Valeu. Ô Jackson. Aqui era o depósito. Toda essa construção foi feita para o depósito. Campo de alimento, de árvore. E depois virou a casa da guarda. Pergunta, Arlindo. Em média, quantos funcionários tinha aqui? Olha, Na época pelo que a gente sabe, no início da fábrica vieram 86 escravizados que era uma mão de obra já especializada, já trabalhavam em siderurgias, né? E nós temos o primeiro contrato de trabalho do país aqui. Então você tinha os 2 trabalhadores, o assalariado e o escravizado, trabalhando No século XIX. Esse é Jackson, da floresta. Explica pra eles o porquê você fala escravizado. É dores que tá essa palavra? É escravizado porque ninguém nasce escravo, né? E a gente fala o escravo. Poxa, pra ninguém nasce escravo. É um termo que a gente usa para dar uma lembrada que o homem que nasce ocupado. livre. Mas aqui, já que isso começou também, esses que foram escravizados receberam salário, pastor? Não. Ou não? O assalariado eram os engenheiros, eram as pessoas que trabalhavam na parte da estrutura da fábrica. A mão de obra pesada ficava para os escravizados, né? Lembrando que Tatuí foi um dos municípios mais ricos, né, do Brasil. Foi o primeiro a dar direitos aos escravizados. Antes da abolição, Tatuí já era um dos mais ricos do país. Por causa da Fazenda Ipanema. Não, eles começaram a ver antes, né? Que, poxa, se a gente der uma... tá aqui a ideia, né? Tirar o escravo para fazer a economia girar. Exatamente, eles começaram a enriquecer a produtividade, né? Você vê que funciona. Então ele viu... que Lei já de houve- mercado, hein, pessoal? Os direitos Já antes da abolição. aqui na região. Quem tem dinheiro, Primeiro pô. município do Brasil, cara. Aí na Fazenda Ipanema, em nenhum momento houve essa ruptura então, dos escravizados com Não. a mão de obra assalariada. Só depois da Só depois da abolição. abolição. Só depois da abolição. Sorocaba também não teve umas alforrias antes da Lei Áurea? Teve, Esse é André. não tô lembrado. Teve, né? Eu vi uma matéria lá que era. A abolição era um processo inadiável. É. A princesa Isabel, ela apenas consolidou aquilo que estava acontecendo. Já estava, né? Já estava assim. Já Só estava que acontecendo. com o ato dela, ela acabou provocando muita gente que não pensava que isso podia ser feito de uma maneira tão... Hoje sim, amanhã não. Mas foi desordenado, porque a partir do momento que ele tirou, né? Acabou a abolição, eles perderam as moradias, o trabalho, o alimento, e a desigualdade social começa a aumentar também, porque não teve uma forma de direcionar, Não, era para ter. Era, já estava Era pra planejado. ter. Ela já estava Aí no vem a projeto, já estava tudo então. certinho, tudo encaminhado para isso. Só que foram os republicanos. A República chegou, cortaram Ou seja, a tudo mudou. República é uma desgraça. A princesa Isabel já tinha todos os planos Já para tinha, a libertação dos escravos. já, né? já tinha. A vinda dos colégios salesianos para o Brasil foi justamente para isso, né? Para educar os escravizados, né? Os Eles iam escravos, receber e dar terras. profissão para eles. Aí sim. Já tinha um processo de reforma agrária naquele tempo. Então, eles iam, olha só que eles iam, os negros libertos, eles iam ser absorvidos pela sociedade por próprios meios. Eles não iam ter que ficar dependendo do Estado para receber alguma coisa. Esse Os é o libertos tom. iam Importante receber lembrar isso. terras, eles iam trabalhar para isso. E foi a partir daí que a coisa começou a degringolar. Exatamente. Tanto é
que quando teve Não a deu Guerra tempo, de Canudos, a Guerra de Canudos, até então não se conhecia a palavra favela. Quando você chega uma pessoa e pergunta da onde vem a palavra favela, a pessoa vai falar assim, vem a palavra favela vem de favas, que os soldados que lutavam em Canudos ficavam nos morros em volta e lá tinham árvores que produziam favas. O exército prometeu para os que fossem lutar que quando eles voltassem para o Rio de Janeiro, eles receberiam terras e casas. Só que quando eles voltaram, receberam bananas. E eles começaram a subir os morros. República da Banana e só como pode eles dar banana, comiam né? as favas lá em Canudos, os que comiam as favas moravam nas favelas que eram na beirada dos morros. Por isso que as favelas do Rio de Janeiro são dentro da cidade. Naquela época era na periferia da cidade. Então, foi daí que veio a palavra favela, foi daí que começou essa diferença social gritante para os negros dos brancos. Isso é a República do Brasil. Isso foi uma obra e graça da senhora República, que mandou os negros às favas. O João falou uma coisa interessante sobre as terras, né? O que ia acontecer, que iam ser doadas, né? Ia ser vendida, na realidade, né? As terras ao longo das ferrovias iam ser doadas não, ia ser vendida para os ex-escravizados. Nossa, a República como ela tinha vindo. Foi uma aula do John e temos a Leia aqui na assessoria total. E ele queria. Homem está descendo a frente. Porque era uma revolta social contra os maus tratos que ficaram gritantes depois da. Pessoas vão dar credibilidade ao sistema monárquico hoje, porque eles pensam que seria como o primeiro império ali, né? O socialismo e tal, mas a gente sabe que a monarquia parlamentarista, se você for ver os países, né, que estão nesse sistema, os países do primeiro mundo. Fazendo apenas um adendo à sua colocação, há uns 2 meses atrás eu entrevistei um grande jurista brasileiro chamado Ives Gandra. Essa entrevista está disponível para aqueles que estiverem interessados lá na Rádio Brasil Império. E ele diz de uma maneira bem objetiva, abre aspas, eu não sou monarquista, mas eu não tenho como negar que o sistema monarquista parlamentarista dá estabilidade para que o parlamentarismo funcione. Haja visto os países que hoje são monarquias parlamentaristas. Então, em se pensando numa monarquia, a única maneira da monarquia funcionar ou de um parlamentarismo funcionar é através de uma monarquia. Chega assim, fecha aspas. Então dá para se observar pelas palavras dele que uma coisa depende da outra, porque senão vira um balaio de gato. Uma república parlamentarista é exatamente o que é Portugal. Você tem um presidente de um partido e um primeiro-ministro de outro partido e o sistema não funciona, porque um fica brigando contra o outro, um fica tentando derrubar o outro. Diferente de uma monarquia parlamentarista, onde o imperador ele não é ligado a partido político nenhum, ele é suprapartidário e ele mantém o equilíbrio dos outros poderes. E ele tem muito mais a perder se ele não fizer isso do que 4 anos ou 5 ou 6 de governo, não é verdade? Exatamente. Tá bom, só isso, Arlindo. Essas foram as palavras de João Paulo Guedes, o nosso querido mosqueteiro. Estamos aqui, né? Cara, você me ligou aí? Estamos aqui na carruagem Imperial da Paz Mundial, sendo conduzido pelo senhor Jaque da Floresta, ao ponto mais alto da região de Sorocaba. De Sorocaba é o ponto mais alto de Sorocaba e mais, né? E da região toda, né? A gente tem aqui a Serra de São Francisco, fica a represa Itupararanga,
que a Serra de São Francisco chega a 1000 metros nível do mar. Quase o ponto aqui das torres também, 980 mil metros. Nós vamos chegar a 770 nível do mar. Opa, então nós vamos chegar a 770 ao nível do mar. Estão sendo conduzidos aqui Dom Jaque da Floresta. Você colocou sobre o plebiscito de 93. É, né? O plebiscito de 93 ele foi um engodo, vamos dizer assim. Ele foi acelerado em 6 meses. É o medo. Ele foi acelerado em 6 meses, porque eles começaram a perceber que o movimento monarquista estava crescendo de uma maneira inesperada e a família imperial não pôde participar de nenhuma propaganda, não tinha meios, não tinha dinheiro, e depois de mais de 100 anos sem ninguém falando nada sobre isso, como é que você ia conseguir ter algum sucesso? Então a Globo fez uma campanha terrível contra a monarquia. Nos últimos 2 meses a Globo usou de tudo quanto foi de artifício, inclusive lançou mão do seu Milton Gonçalves, e ele falando que a volta da monarquia era a volta da escravatura. Isso foi terrível, um trabalho terrível que eles fizeram contra. Então tudo foi feito para que a coisa não desse certo. Ainda assim, teve 12% dos votos, que deu um total de quase 8 milhões de votos, depois de mais de 100 anos sem ninguém falar nada sobre isso, ser proibido de se falar sobre isso. Então, aqueles que pensavam que seria um balde de água fria e o fim de verdade da monarquia foi o lançamento das raízes ao solo, da semente ao solo. E aí surgem os mosqueteiros. É lógico que nós somos um movimento social, mas que nós dependemos da boa vontade daqueles que estão interessados em primeiro lugar, buscar e conhecer a própria história. Segundo, acreditar que é possível transformar o país num bem maior do que a ideia republicana imaginou um dia ser possível, porque de fato, se a gente for ver, a República foi a maior desgraça que teve no país. Aquilo que ela disse que iria trazer, que era a melhoria e igualdade ao povo, foi uma mentira. Haja visto as 6 constituições que nós já tivemos, 7 moedas diferentes, inúmeros golpes e revoluções e revoltas. E quando você olha o passado, você vê que o período de maior estabilidade política e social foi no segundo reinado. Então, é necessário se ver com mais atenção a nossa história para saber para onde nós estamos indo e de fato para onde nós queremos ir. Só. Esse é João Paulo historiador, fala um pouco você aí, eu tô falando demais aqui. Massa, hein, João? É isso mesmo, falou tudo, cara. A gente tá nesse momento aí político nosso tá desnorteado, né? O povo está desnorteado. Sem rumo. O que vai Porque ser... não conhece a nossa história, né? O que vai ser quando o Bolsonaro sair? Vai entrar um governo de esquerda que vai destruir tudo aquilo, que vai voltar de novo a ciranda republicana. Ele vai parar tudo aquilo que esse aqui começou a fazer, que está no governo hoje, e vai começar tudo do zero de novo. Então nós vamos dar 2 passos para frente e dar 2 para trás, 2 para frente e 2 para trás. É valsa. Não, nem valsa, isso que é pior. Não, eu não vou falar o que é, porque nós estamos gravando e tem uma senhora dentro do carro. Nós né? avançamos e nós não conseguimos de fato construir uma sociedade melhor, porque o que entra para o que o outro começou a fazer e de novo. Não, você está querendo falar que é a casa da mãe Joana, é isso, né? Exatamente. A ideia da transposição de São Francisco ainda é do primeiro reinado, de Dom Pedro I. Ah, Dom Pedro I? Eu pensei que era de Dom Pedro II.
Não, a ideia começou lá. Lá Dom Pedro I? Que ele já tinha ideia de fazer alguma coisa. Dom Pedro I já transformou isso num projeto de governo. E o primeiro-ministro, ele vendeu as joias da coroa para fazer isso. Ele deu joias para conseguir fazer essa solução da falta de água no Nordeste. Quer dizer, o Bolsonaro teve a obra e graça de concluir aquilo que foi começado lá atrás, mas quanto não foi desviado nessa brincadeira? Só 70%, vai, besteirinha. É absurdo você ver que a transposição do São Francisco é uma coisa que foi perdida, coisa mal feita. O que está sendo concluído agora é o Exército que está concluindo. Opa, a BR-163, depois de 40 anos está asfaltada? Pois é. Então é assim, como disse você, aqui é um exemplo do primeiro elefante branco que a República fez. Demorou 15 anos para fazer um alto forno, ao invés de colocar ele para funcionar, os caras pararam ele só para dizer que tinha sido começado no Império. É uma coisa absurda isso, cara. Sabe, chega a ser dolorido isso. O tamanho é o desperdício de dinheiro. Então, temos aí muito a aprender com o passado, para não repetir os mesmos erros. Mas o movimento monarquista é isso, né? É esclarecer esses pontos, né? Chegamos só 3 carros. Roda a chave aí, por favor. Deixa eu ver. Aqui ninguém rouba. Agora chegamos até o ponto que podemos ir de carro. Temos um marginal conduzindo outros marginais. Olha que bando de marginal aí, ó. Olha mais ali, ó. Ainda com bandeira. Estamos a 700 metros, Jaque. Já estamos a 770 metros. É o ponto mais alto da região. Agora a gente vai andar mais 400 metros a pé. Espera aí que nós já voltemos. Estamos mirante de Porto Seguro, abrindo nossa bandeira imperial. Lá o Mitchell e o John. Abriu aí, Arlindo? Abriu, agora estica em cima. Estica em cima. Aí. Vamos bem aqui pra gente tirar uma foto? Vai lá, gente. Vai pra lá? Todo mundo aqui pra cima. Mandou a bandeira no Araldo. Achei que era pra lá. Ó, todo mundo aqui pra cima pra tirar a foto aqui. Senta aí, William, tá comendo, senta aí, ó. Não se esqueçam do Gugu. A fotinha, Ana. Eu esqueci de mostrar a língua. Vai lá, gente, todo mundo aqui pra cima. Vai lá, tiro. Foto. Vai lá, eu tiro foto com vocês. Vai lá. Legal a bandeira, hein? Pra descer mais fácil. Vai, Divina, sobe. Sobe. Todo mundo tá subindo. Nossa bandeira imperial. Vai, Divina, sobe. A 770 metros de altura, o ponto mais alto da região aqui de Sorocaba, Iperó. Nossa bandeira imperial. Arlindo, pode vir, Arlindo. Ó, pode ficar em pé aqui, ó. Todo mundo aqui embaixo, aqui, ó. Desce todo mundo aqui. Nossa bandeira. Aí, todo mundo desce. Aí. Ou não, deixa pros monarquistas. Olha. Agora. Aí, ó. Vai lá, Arlindão. Então, tranquilo. O senhor tem que instalar, Arlindão. Não, o importante é registrar esse momento. Então, olha aqui, Arlindão. Vou tirar foto sua aqui. Obrigado. Vem, Arlindo, vem, Arlindo. Não, vai tranquilo. Eu quero é registrar esse momento. Eu zoom aqui, eu sou pequenininho. Só tirar aqui, ó. Vai.
Ave Império! Ave! Era uma aqui agora. Olha lá, olha pra grandona. Essa ficou massa, hein? E que? Ó, vai recolher, vai. Gente, se for puxar, puxa com cuidado aí pra não atrapalhar ela. Opa! Então aí, tivemos o hasteamento da bandeira imperial no ponto mais alto da região de Sorocaba. Vamos ter uma vista geral. Pessoal, os escravizados, eles esculpiram essa rocha em 1882, tá? Em homenagem ao pai da história do Brasil, Francisco Adolfo Van Hagen, Visconde de Porto Seguro. Então ele foi o primeiro homem a registrar a história, escreveu a História Geral do Brasil, 9 volumes, e recebe o título de Visconde de Porto Seguro. Então nós temos aqui o marco, né, da história do Van Hagen. O Dom Pedro II, ele, numa das últimas visitas do Francisco Adolfo com o Dom Pedro II, foi em 1876, ele veio para cá, e o Dom Pedro II falou, ó, quero construir um monumento em sua homenagem. O Van Hagen concordou, e ele foi representar Brasil e Portugal na Áustria, em Viena, acabou falecendo lá, sua esposa Carmel Vale, chilena. O corpo dele foi levado para o Chile, para Santiago, né? E só em 1978 foi trazido os restos mortais dele para Sorocaba. Estava em frente ao Mosteiro de São Bento. O Manuel sabe muito bem, fez parte, né, mano? E hoje está em frente ao Mosteiro, o Mosteiro de São Bento. Estava em frente ao Niso. Em 2016 teve o bicentenário do nascimento do Francisco Adolfo Van Hagen. Foi levado lá, os restos mortais, ao lado da estátua do Baltazar Fernandes. Correto? Perfeito. E aqui estamos a 770. Sorocaba ali, gente, ó. Aqueles prédios grandes é onde é a área nobre, é o Campolim, Shopping Guatemi, para quem já foi passear ali atrás da Serra de São Francisco. Aqui nós temos toda a parte da geologia, né? A depressão periférica, que é o ponto mais baixo do interior aqui, ó. Tá? Aqui é o ponto mais baixo do estado de São Paulo? Do interior de São Paulo é um dos pontos geológicos mais baixos. Mais baixo. Pela essa depressão, por esse buraco. Por isso que Sorocaba significa terra rasgada. Né? Ali no fundo, ali Boituva, Iperó. E aqui nós temos o Complexo da Marinha, Projeto Aramar. Onde eles fazem aí o reator do submarino nuclear. Tá doce também? E a nosso cartão postal ali é aquela árvore, né, gente? Aquela paineira. É uma paineira? Dá pra ver lá do Sorocaba. Esse é o cartão postal da nossa Floresta Ipanema. Chique, chique. Só faltou a tirolesa daqui, hein? Seria bom, né? Seria bom. Teleférico? Não? Teleférico. Seria legal ou não? Oi? Cara, a tirolesa aqui ia encher esse lugar. Ia encher, cara. Aqui seria um top. O tamanho desse voo É. Olha o tamanho da represa Hedberg. Ah, ela tem um nome, a represa? É, o nome Hedberg por causa do primeiro administrador, né? O sueco Carlos Gustavo Hedberg. Então ele represa o Rio Ipanema para gerar energia para a fábrica. Fica ali a primeira represa do Brasil para fins siderúrgicos. Esse Rio Ipanema, ele deságua no Sorocaba? Ele deságua no Rio Iperó, depois vai desaguar lá no Sorocaba. Sorocaba, Tietê. Tietê. Estamos na bacia Médio Tietê. Depois vira Prata, Paraná. É, e aqui é a nossa... nós estamos na borda leste da bacia do Paraná. Deixa ela, Geologia pura. Levanta o corpo, tá com medo aqui. Olha o seu tamanho perto da dele. Geologia pura. Conversar com ela. Só com uma ideia. Pessoal, eu tenho 10 minutinhos para descer, gente. Me perdoe. É que eu tenho... Só tá querendo rezar o Pai Nosso aqui. Vamos lá. Bom. Você é nosso guia, você puxa então? Agradecer ao Divino Criador, o arquiteto do universo, nosso Pai independente da religião de cada um, né? A gente reza aí o nosso Pai Nosso pra gente receber as energias boas. João, sai daí. Sempre. Vai lá?
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. Valeu, galera. Valeu. Assim seja. Parabéns aí, monarquistas. Oi, viva o Império! Não, nós somos brasileiros. Parabéns, brasileiros! Tá muito elétrico aqui em cima ainda, né? Tá lindo. Vamos que tem horário pra estar lá Gente, embaixo. agora descer com cuidado, tá? Desçam com cuidado que por enquanto ninguém morreu aqui. Ok. Chegamos ao final do segundo passeio. Agora é a hora do lanche, a hora feliz, né? O Maico já tá. Olha a barriguinha dele, olha lá. Olha. O Maico já tá barrigudinho. A ficar A visível dona assim, Divina. Nosso querido John. Tá comendo uma bolachinha. Ai, que feio, mãe. A mamãe dos Guardiões do Império. Olha a vista, ó. Olha que vocês perderam quem não veio, ó. Fora o lanchinho, olha a vista, ó. Capivara nadando. Meu pai era médico de português. Então, ó, próxima vez, não dá pra inverter a câmera. Não dá pra inverter. Fala pra Vanessa dá ideia. Vanessa, mamãe do Guardiões do Império, o que nós vamos fazer a próxima vez? Um piquenique. Então, ao invés de ser um passeio histórico, cultural, vamos fazer um piquenique monárquico, hein? Oi, vocês têm ideia quando será isso? Ainda não tenho, pergunta. Olha, Lido, me diz aí o que significa. Ainda não. Dom João tá falando. Beatitude. É injustiça, é justiça, é honores, é honra e beatitude nem. O que todo homem quer, toda mulher quer, que todo ser humano quer na vida? Eu prefiro não falar nada. Fala aí o que é. Não, eu falei mulher também. Explica aí o que é. Eu não sei. Toda uma pessoa quer ser feliz. Então nós vamos criar condições para o povo brasileiro ser feliz com a volta da monarquia. Obrigado por senhor perguntar para eu responder ao vivo e a cores. Sua, né, Lila? Totalmente, né? Esse é o nosso querido Dom João. Esse é o homem das bandeiras, da menina, da princesa. E a mamãe dele, mamãe divina. Então, pessoal, tá todo mundo convidado aí, né, mamãe? Do Guardião do Império. Pro próximo piquenique. Então, um beijo para todos.